Bom dia, pessoal. Na nossa última aula, a gente falou sobre profissões clássicas de computação, né? Sobre profissões que a gente já imagina que um formando de computação vai exercer depois que ele termina o seu curso, depois que ele se forma, né? Ah, Nessa aula, eu vou apresentar para vocês algumas profissões que não são as primeiras que você imagina e na verdade, são bem recentes no mercado, especialmente as duas primeiras que eu vou apresentar, elas são bem recentes. Aí eu também vou comentar um pouco como é o mercado fora do Brasil. Vamos lá, minha primeira profissão, primeira nova carreira, né, é gerente de mídia social. E sim, isso, o gerente de mídia social vai fazer mais ou menos o que você está pensando mesmo. Ele vai ficar olhando o Instagram. Mas é basicamente isso. O que que esse gerente de mídia social faz, né? Ele monitora redes sociais, né? Ele monitora realmente Instagram, Facebook, uh, TikTok. Ele uh, tenta monitorar todas essas redes para zelar pela marca da empresa, né? Esse cara é o responsável pelo Instagram da empresa, pelo Facebook da empresa, ele é o responsável pelas postagens que são feitas e como essa empresa é vista nessa rede social. Ela é responsável por responder a comentários ruins sobre a empresa. Ele realmente faz o trabalho, vamos dizer assim, de marketing da empresa. O salário varia muito, porque as atribuições desse cargo também variam muito. Especificamente, para grandes empresas, essa responsabilidade é muito maior e é gerida por uma equipe. Para pequenas empresas, lógico que a responsabilidade é menor e você não precisa de uma equipe, talvez basta um profissional. E o salário, por isso o salário costuma variar muito. Pesquisando um pouco, eu encontrei salários e vagas que iam de R$ 1.500 até R$ 10.000. E normalmente, quem trabalha nessa posição, quem trabalha com isso, tem que ter um conhecimento de programação, especialmente se você trabalha com grandes empresas, você tem que criar, no fundo, você tem que usar bots e crawlers para conseguir juntar essa informação. Você não pode simplesmente manipular essa informação você mesmo. Tem que ter um conhecimento de edição, porque, bem, você, no fundo, é responsável pelo gerenciamento, né, da mídia social da sua empresa. E você tem que ter habilidade de comunicação. É muito comum que as pessoas que hoje são gerentes de mídia social, elas tenham uma formação básica em comunicação e não em computação. Esse cenário, até hoje, né, é mais ou menos assim que está funcionando. A maioria das pessoas que ocupam esses cargos tem uma formação básica de comunicação, mas fizeram algum tipo de curso de computação. Mas existem profissionais que são da computação e fizeram o contrário, né? Fizeram algum tipo de curso de comunicação para melhorar suas habilidades e aí desenvolver o trabalho como gerente de mídias sociais. Mas veja que esse é um cargo bem recente, né? Ele é, na verdade, uma junção de um funcionário de TI com um funcionário de marketing. Né? É como se fossem duas. Uh, na verdade, é exatamente isso, né? São duas carreiras anteriores, né? Duas vagas anteriores, duas posições anteriores na empresa que meio que se mesclaram devido à existência das mídias sociais. Um outro cargo que agora aparece muito, né, e está sendo muito comentado, é o que as empresas estão chamando de um consultor de business intelligence, né? Ou consultor de inteligência de negócios, né? O que é esse cara, né? O que é esse consultor BI, né? O consultor BI? Né?
Esse cara é basicamente um engenheiro de produção mais um cientista de dados. Tá? O que ele faz é pegar grandes volumes de dados da empresa, desses volumes, através de técnicas de reconhecimento de padrão e técnicas de data mining, ele consegue retirar padrões e retirar informação desses dados. Usando técnicas de pesquisa operacional, ele consegue verificar quais são os processos que a empresa tem e aonde a efetividade da empresa, onde a produtividade da empresa está sendo limitada. Né? E como você pode corrigir isso, como você pode melhorar a produtividade da sua empresa. Ele auxilia na tomada de decisão. Ele mostra para o gerente, ele mostra para o CEO como é que ele pode melhorar aquilo que ele já tem, como é que ele pode melhorar os processos da empresa para obter o máximo possível de produtividade. Então, essa posição é muito mais um auxílio ou um auxiliar na tomada de decisão. O salário varia muito também, dependendo da empresa, lógico, depende da sua responsabilidade. Eu encontrei vagas que iam de 5 mil até 10 mil reais. E esse profissional, ele é um cara bem geral, vamos dizer assim, um cara bem generalista. Normalmente, ele tem que ter competências de ciência da computação, ele tem que saber pesquisa operacional, ele tem que saber IA e ele tem que saber um pouco de administração. Né? Essa daqui é novamente uma área transversal. Né? Você vai encontrar cientistas da computação que têm uma formação de otimização, por exemplo, e fazem esse trabalho. Você também vai encontrar engenheiros de produção que têm uma formação de programação, né, que têm um conhecimento de programação e um conhecimento de algoritmos de computação fazendo esse trabalho, ou você vai encontrar alguém da administração que tem um conhecimento de pesquisa operacional e conhece um pouco de programação fazendo esse trabalho. Essa daqui é uma outra área transversal, né, em que quem realiza esse trabalho nem sempre é apenas um cientista da computação, não é alguém que tem necessariamente uma base de computação. Não, uma base que eu digo não é formado em computação. Ele tem um conhecimento de computação, mas pode ser que esse conhecimento de computação não seja oriundo da sua formação acadêmica. E veja que muitos desses tópicos, né, você vê em computação a não ser o conhecimento básico de administração, eu diria. Mas, bem, uma vaga que é bem mais próxima de computação, né? As duas vagas anteriores, veja que elas são vagas que são, como eu disse, transversais, né? Elas envolvem outros conhecimentos, elas envolvem outras habilidades, além das habilidades de computação. E só é importante frisar que esse tipo de vaga vai se tornar cada vez mais comum. Né? Esse tipo de vaga em que você tem que lidar com diferentes campos está se tornando cada vez mais comum. Né? Mas, bem, a nossa próxima vaga, que também surgiu há pouco tempo, né? Essa é um pouco mais antiga do que as casas que eu estou apresentando aqui, mas é o especialista em segurança. E o que é esse especialista em segurança? É basicamente um hacker, né? Só que é um hacker ético. Né? Como assim? Esse daqui, ele não é necessariamente o cara que vai cuidar da segurança da sua empresa. Ele pode ser sim, mas não é necessariamente quem vai cuidar da segurança da sua empresa. Ele é o responsável por garantir que a segurança da sua empresa foi bem feita. O que ele vai fazer? Né? Normalmente, ele vai tentar quebrar a segurança da sua empresa. Ele vai tentar, de alguma maneira, né, entrar no seu sistema e
fazer algum, vamos dizer assim, fazer algum mal, né, com o seu sistema. De novo, o salário varia muito de acordo com as suas responsabilidades. Tem vagas de 3 até 15 mil reais. Lógico que essas vagas de 15 mil, você também é responsável pelas correções da segurança, então você é realmente o responsável pela segurança da empresa. E aqui você é responsável pela segurança de dados e segurança de informação, né? Você não pode deixar que informação saia do seu sistema e nem que dados confidenciais sejam disponibilizados. O que você precisa ter, né, para fazer esse tipo de serviço? Bem, você tem que ter conhecimento não, vou dizer assim, não muito básico, mas na verdade um conhecimento bem avançado de programação, de sistemas, de criptografia e de redes. Por quê? Bem, a criptografia é a base da segurança que a gente tem hoje e você precisa conhecer redes para tentar, de alguma maneira, manipular os pacotes para conseguir ferir a segurança da sua rede, né? Então, o especialista em segurança, ele tem um conhecimento muito bom, e eu diria muito profundo, de redes e de criptografia. E, como todo bom hacker pode dizer para você, o que 90%, vamos assim, 90% do trabalho do hacker é engenharia social, né? O que é isso? Antes de você tentar uma solução mirabolante de como é que você vai entrar no sistema, às vezes as pessoas cometem pequenos erros que permitem que você acesse o sistema. Por exemplo, colocar um pendrive no computador da empresa. Isso você não deve fazer. Colocar um pendrive, bem, um pendrive que você ganhou de um amigo no computador da empresa. Você não tem que fazer isso, né? Colocar um mouse que você usa em diversos computadores do computador da empresa, dando uma porta de acesso. Também está errado, né? Você colocar sua data de nascimento como senha do seu e-mail corporativo, também está errado, né? Então, isso, né, é o que a gente chama de engenharia social, né? É o que você... são essas pequenas coisas, né? Vamos dizer assim, são esses aspectos psicológicos que te ajudam a hackear, né, um sistema, né? Então, você tem que também ter um conhecimento, vamos dizer assim, do comportamento das pessoas, né? Você tem que ter um certo conhecimento de psicologia, né? Mas essa é uma das vagas, vamos dizer assim, não é uma das vagas tão... É uma vaga recente, mas não é uma das vagas tão recentes. E vocês já devem conhecer várias pessoas, né? Ou devem ter ouvido várias histórias de hackers que foram contratados depois como especialistas de segurança para as empresas em que eles hackearam, né? Eu acho que o caso mais famoso é o caso da AT&T, né? Para quem não sabe, a AT&T foi a AT&T, né? A AT&T, ela foi hackeada há alguns anos atrás, bem, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, e o cara que hackeou hoje é o especialista de segurança, ou era, na verdade ele se aposentou, mas ele era o especialista de segurança e trabalhou lá por esses 20 anos, pouco mais de 20 anos, né? Mas ele literalmente conseguiu o emprego dele roubando a empresa na qual ele trabalha hoje, né? Mas isso aconteceu muito e ainda acontece. Especialmente se você hackear algum sistema e não realmente causar nenhum dano, fazer o que a gente conhece como hacker ético, né? Você só avisa onde é que está aquele problema. Isso é meio que um portfólio, né? É meio que um cartão de visita, né? Para você que quer trabalhar como especialista de segurança. Lógico que não é fácil, mas justamente por não ser fácil, muitas empresas costumam contratar quem consegue hackear elas. Eles costumam ser contratados como especialistas de segurança justamente para consertar
aquele erro, então são pagos por uma consultoria para consertar o erro que eles mesmos encontraram, né? E uma outra área transversal, né, ou melhor, uma outra vaga que envolve áreas transversais, né? E eu de novo insisto, veja que essas vagas mais recentes, de empregos mais recentes, todas elas têm esse componente meio que transversal, né? Você não pode saber só computação, você tem que saber mais algumas coisas, né? Esse daqui é bem voltado à computação, mas você tem que ter noção de algumas outras coisas, que é justamente o especialista em sourcing, né? Como assim, né? Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem muito software disponível, a gente tem muito serviço disponível. Você tem cloud, né? Cloud computing, você pode fazer computação de nuvem, você tem vários sistemas de software as a service, que é software como um serviço, né? Você tem várias APIs, você tem vários softwares livres que podem ser usados. Então, quando você vai começar a fazer um sistema, quando você vai começar a programar um sistema, tem uma grande carga de código que já foi feita para você. Você só tem que saber direito aonde é que você tem que pegar isso, né? Você não vai, e hoje em dia dificilmente isso acontece, dificilmente você vai começar um código ou um sistema do zero, né? Sem usar nada, sem usar nenhum serviço, sem usar nenhum API, sem usar nada para facilitar a sua codificação. O problema é que com o aumento da computação em nuvem, com o aumento desses softwares as a service e APIs, a gente acabou ficando com uma quantidade muito grande dessas coisas e saber o que usar e como usar se tornou difícil, né? Então, existem hoje profissionais que são especializados em te dizer o que é que do seu código você pode usar. Esses caras costumam ganhar entre uns 7 e 8 mil reais. Normalmente, a posição que eles ocupam é de um desenvolvedor, normalmente desenvolvedor full stack, né? Para quem já viu alguma coisa de quem já foi em alguma empresa, procurou alguma vaga, normalmente esses caras são desenvolvedores full stack ou até mesmo analistas de sistema. Mas esses caras, eles são responsáveis por te dizer só o que é que já está feito do seu código e o que é que você precisa realmente fazer, né? Vamos lá. Normalmente, as habilidades que você tem que ter conhecer programação, lógico, mas você tem que ter uma boa habilidade em inglês, porque, bem, pelos próprios nomes, né? Cloud Computing está em inglês, né? Software as a Service está em inglês, API também está em inglês. E não é de se surpreender que todas as descrições dessas coisas estão em inglês, né? Então, você tem que conhecer inglês, você não vai... Eu lhe garanto que você não vai encontrar, para muitas APIs, você não vai encontrar uma descrição em português do que elas fazem. Agora, outros dois aspectos que também são bem interessantes é que você tem que ter algum conhecimento de administração e algum conhecimento de direito. Por quê? Boa parte dessas APIs, softwares livres, cloud, sistema de cloud, eles têm licenças. E essas licenças, eles te dizem quanto do software você pode usar e como você pode usar. Especialmente para quem já viu software livre, quem gosta de software livre, sabe que existe uma licença, que é a licença GNU, né, que é a licença padrão de todo o sistema de software livre, que meio que força, se você usar, vamos dizer assim, se você utilizar aquele software, você meio que não pode cobrar pelo uso dele. E aí você vai entrar numa discussão do o que você colocou em cima daquele software livre que você utilizou,
Se você pode realmente cobrar pelo serviço que você está prestando usando um software livre como aquele. Então, tem toda uma questão legal de saber se você pode ou não cobrar, né, pelo sistema que você tá, pelo serviço que você está prestando, pelo sistema que você está fazendo, dependendo da licença, do tipo de licença. Tem algumas licenças de software que exigem que se você vender um sistema baseado nele e ele for o componente principal, você tem que pagar uma certa quantidade de royalties. Algumas APIs têm uma versão livre e uma versão premium, vamos dizer assim. E muitos dos serviços só funcionam com a versão premium, então você tem que pagar para ter acesso. Então, tem toda uma questão financeira, por isso que a administração, e toda uma questão legal do como é que você pode utilizar esses softwares, o que você pode fazer com esses softwares. E aí, esse especialista de sourcing, é o responsável mais ou menos por te dizer, olha, isso aqui você pode usar, isso aqui você não pode, isso aqui você pode usar com essas restrições. E tudo bem, vamos lá. E fora do Brasil, né? A gente comentou muito sobre vagas e eu sempre tentei trazer os salários e mais ou menos o que elas fazem. E esses salários são relativos ao Brasil, né? Existe um mercado para programador fora do Brasil, né? Bem, existe, lógico, né? Mas, na verdade, esses mercados fora, eles têm algumas particularidades que o mercado brasileiro meio que não tem, né? Como assim? Especialmente, eu vou focar aqui em dois mercados, que são os mercados que eu tive um pouco mais de contato, especialmente o mercado europeu. O mercado europeu e o mercado americano, eles têm algumas diferenças. Eles são bem diferentes do mercado brasileiro, especialmente o europeu. Mas eles são diferentes porque existe muita pesquisa e desenvolvimento, né? Especialmente esses dois primeiros cargos que eu apresentei hoje, as duas primeiras vagas que eu apresentei hoje, são vagas clássicas, né, de empresas que têm muita pesquisa e desenvolvimento. Né? O consultor BI, o consultor de Business Intelligence, ele é justamente uma das principais vagas num setor de pesquisa e desenvolvimento, junto com o gerente de mídia social, que é quem faz comunicação. Né? Para você ter uma ideia de como essas vagas são importantes ou são interessantes, né? Se você ponderar bem, boa parte das vagas que abrem no Google são vagas relativas a pesquisa e desenvolvimento. Né? Apesar de algumas não abrirem exatamente com os nomes de consultor BI e de gerente de mídias sociais, mas boa parte das vagas que abrem lá são vagas de pesquisa e desenvolvimento. Até porque o Google sempre tenta manter a imagem de que ele é uma empresa inovadora, né? E isso, bem, os gerentes de comunicação deles é que são responsáveis por isso. Mas muitas empresas europeias e americanas, elas têm sistemas, elas têm setores de pesquisa e desenvolvimento muito bem instalados na empresa. Então, é gente que ganha só para fazer pesquisa. Né? E aqui eu digo pesquisa mesmo, não é que eles vão fazer, não é que eles vão tentar fazer alguma coisa, não. A empresa está pagando os caras para eles tentarem fazer alguma coisa que pode não dar certo. Muitas vezes não dá certo. Na Europa, por exemplo, na França especificamente, tem a Telecom francesa e a empresa de trens de lá. Eles pagam realmente, eles têm realmente um setor de pesquisa e desenvolvimento que eles mesmos estimam que apenas 10 a 5% de todas as ideias que esses caras têm vai para frente e realmente vira um produto, né? Então, é como se de cada 10 tentativas, 10 produtos que esses caras tentaram fazer, eles só conseguiram um. Né? É como se
É como se você tivesse tentado 10 vezes fazer uma prova e só conseguiu tirar nota boa em uma delas. Né? Mas por que é que esses caras... Aí você pode pensar, mas por que eles fazem isso? Porque é assim que funciona a pesquisa, né? Se você sabe que vai dar certo, não é pesquisa. Se você sabe que vai dar certo, você está só implementando uma solução. Isso não é pesquisa. Para ser pesquisa, tem que ter uma possibilidade até grande de dar errado. Né? Senão, não é pesquisa. Né? E veja, é a mesma coisa, e aí eu vou citar o exemplo da Google. Se você entrar no site da Google, a Google hoje deve ter umas 300, 400 pesquisas de desenvolvimento sendo feitas. Muitas delas não dão em nada, absolutamente nada, né? Mas, de vez em quando, você acerta no Meeting, que é um produto que está dando milhões para a Google. De vez em quando, você acerta no Gmail. De vez em quando, você acerta mais ou menos no Google Maps, né? No Google Earth. Então, o sucesso que você tem quando você acerta, meio que cobre o gasto que você tem com as suas falhas. Né? E no mercado americano é muito comum você ter startups de inovação, especialmente porque eles têm o Vale do Silício, né? Que é um dos maiores centros de inovação, se não for o maior centro de inovação do mundo. Né? Então lá o mercado americano é muito voltado para pesquisa e desenvolvimento e para inovação. Ironicamente, o mercado europeu é muito voltado para pesquisa e desenvolvimento também, mas tem muitas vagas de programador e os programadores costumam ganhar muito bem. Especialmente em países menores, ironicamente, países menores que são mais ricos, como a Bélgica e a Holanda, as vagas para programadores têm salários muito bons, porque pouquíssima gente se interessa em fazer esse serviço. Aqui, quando eu digo vagas para programadores, não, você vai encontrar vagas que requisitam que você tenha um conhecimento numa linguagem específica. Normalmente, essa linguagem é C. Tá? Tem muitas vagas que cobram Java, Python e outras linguagens, mas, incrivelmente, tem muitas vagas para C, porque tem uma deficiência, vamos dizer assim, muito grande de programadores C lá. Eles não têm o mesmo volume de formação que a gente tem aqui no Brasil. E, especificamente, a gente tem muitos programadores C porque a gente forma muita gente, né? Lá, como eles não formam tanta gente, dificilmente você encontra alguém que tem uma habilidade de programação em C. Né? Se você for parar para pensar, imagine a sua turma. Aí tem 50 alunos. Quantos você acha que vão virar programadores especialistas em C? Vamos dizer um. Né? Vamos dizer um cara. Isso quer dizer que no campus de Russas todo, a gente tem 4 anos de curso, né? Vamos chutar que aparece um cara na computação, um cara na engenharia de software. Isso quer dizer que nesses 4 anos a gente formou 8 programadores C. Bem, isso funciona bem porque aqui no Brasil a gente tem vários cursos de computação. Tem os cursos, bem, tem aqui em Russas, Quixadá, tem Fortaleza, só aí já vão 24 programadores, né? Mas em países muito pequenos, como a Bélgica, em que a quantidade de cursos é bem menor, cursos de TI lá costumam apresentar linguagens e frameworks mais avançados, né? Para você ter uma formação realmente em C, você tem que fazer um curso bem específico ou entrar mesmo na faculdade, né? Então, justifica-se pela pouca oferta que os salários desses caras sejam realmente bem maiores, né? Aí uma última coisa é que muitas dessas empresas elas têm filiais brasileiras. Então, às vezes, você não precisa nem aprender a língua. Tá? Bem, aprender a língua do outro país é sempre difícil, né? A maioria das empresas internacionais, elas cobram inglês, mas muitas empresas, especialmente europeias, elas cobram conhecimento na língua materna, né? Mas muitas dessas empresas têm filiais brasileiras e aí você não precisa aprender a falar essa língua. Ou mesmo quando você trabalha, vamos dizer assim, na empresa realmente no outro país,
Você pode trabalhar com home office e pode ser que a sua equipe seja toda de brasileiros. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa empresa americana, mas o time dele é todo composto por brasileiros e todos eles trabalham de home office, né? Ele trabalha, ele é de Fortaleza, tem mais 2 colegas que são de São Paulo, mais 2 do Rio e um de Minas, né? Então, eles trabalham sim para a empresa americana, eles ganham em dólar, eles pagam suas taxas nos Estados Unidos, mas uh, eles trabalham no Brasil e eles falam português. Bem, todos eles têm um conhecimento de inglês, mas eles, na verdade, só falam português porque só trabalham com um time de brasileiros. Tá? Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre empreendedorismo.